E havia, por fim, nessa sociedade, um grupo que os espanhóis, não apenas entre os maias, mas também entre os astecas e os incas, batizaram como escravos, né? Só que o termo escravo não é um termo, uma terminologia desses grupos indígenas, uma terminologia trazida pelos europeus para chamar grupos que, no caso de guerras ou aqueles que não pagavam tributos, eles eram tomados como trabalhadores obrigatórios. Eles tinham um amo, eles tinham um senhor, mas não havia nesses grupos a ideia de venda de seres humanos, como por exemplo na escravidão moderna dos seres humanos da África subsaariana, que eram vendidos na América e na Europa. Havia aqui no caso a escravidão daqueles grupos conquistados, e desses grupos eram tomados seres humanos que eram tornados servos de alguns amos da nobreza ou dos sacerdotes, e havia também aqueles que não pagavam tributos e se tornavam também esses servos. Mas não havia aquele princípio da escravidão moderna de venda de seres humanos ou da hereditariedade da escravidão. O que significa isso? Na escravidão moderna dos seres humanos da África subsaariana, se eu fui lá na África tomado, vendido por escravo, como escravo, os meus filhos também são escravizados. Então, na escravidão moderna, a escravidão ela é passada de pai para filho, de pais para filhos. No caso aqui dessa servidão entre os maias, isso não existia. Então, não é a mesma coisa. Esse nome escravos é uma terminologia, um termo trazido pelos espanhóis, porque os espanhóis, como todos os seres humanos fazem, eles estão conhecendo uma nova realidade totalmente distinta, e como sempre nós fazemos, nós tentamos buscar elementos que são similares. Então eles percebem que existem pessoas que trabalham para outras de forma compulsória, sem muita autonomia sobre si, e que caem naquela situação por conta de não pagar tributos ou por conquistas militares. Então, o que mais próximo é na mente desses europeus? A ideia de escravidão, a escravidão antiga, vinda lá da Grécia e de Roma, que vai se atualizar nessa escravidão moderna dos sujeitos ou dos seres humanos da África subsaariana. Eu explico isso também nesse vídeo Escravidão, que eu posso botar aqui lá nos comentários, né, no vídeo, e recomendo que vocês vejam também. Então, havia essa característica dessa servidão. E por